Qual é o valor da sua oferta para Deus? Marcos 12, 41 a 44, diz-nos assim a palavra do Senhor. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Crescendo e avançando na adoração. Contribuição financeira e adoração. Essa é a temática dessa manhã. A Igreja Presbiteriana do Brasil adota o dízimo como princípio bíblico de contribuição financeira, além das ofertas. Há um princípio bíblico de que ninguém deve aparecer diante de Deus de mãos vazias. Ninguém. Deus requer que o seu povo venha a dedicar-se a Ele, com tudo o que é, com tudo o que tem. Deus não quer apenas o teu bolso, Deus quer o teu coração. Deus quer o teu pensamento. Deus o quer por completo, totalmente, plenamente. Adoração em espírito e em verdade, a adoração que brota de um desejo intenso de dizer para Deus: eu sou teu, integralmente, totalmente, plenamente, sem reservas, sem reservas. Semana passada falamos sobre os ídolos do coração. E ao falarmos dos ídolos do coração, nós falamos sobre o dinheiro, que pode ser um grande ídolo no coração. E a nossa cultura lida com muita dificuldade com os recursos financeiros. Eu quero nessa manhã olhar com você esse texto, pensando qual é o valor da sua oferta para Jesus. Olhando para esse texto. Porque é sempre um tema delicado quando um pastor fala sobre dízimo, sobre oferta, sobre recursos financeiros na igreja. Eu estou muito à vontade, nenhuma dificuldade nessa manhã. Porque o que Jesus coloca aqui é algo muito importante a você e a mim. É muito importante para a igreja. É por demais importante no nosso processo de adoração, de servir a Deus plenamente, totalmente, integralmente. Jesus aqui nesse texto destaca o real valor de uma oferta. Ele faz isso contrastando 2 tipos de contribuição financeira. A contribuição de muitos ricos e a contribuição de uma viúva pobre. Provavelmente, entre esses ricos estavam os escribas e também os fariseus. Aqueles que Jesus combate no contexto desse texto, enquanto ensinava no templo. Se você olhar um pouquinho, você vai ver que Jesus estava discutindo com eles. Nessa denúncia, Jesus chegou a mencionar práticas abusivas dos escribas contra as viúvas, que a tornaram pobres. Eles talvez estavam se aproveitando de atuações jurídicas para extorquir seus recursos e suas heranças. Jesus está condenando a prática desses líderes religiosos para com as viúvas. É muito provável assim que suas observações junto ao gasofilácio tensionassem não só enaltecer a oferta da viúva, a atitude da viúva pobre, no gesto de sua contribuição, como também demonstrar que na avaliação divina,
os gestos ofertórios podem revelar um valor que não corresponde à quantidade, à quantia monetária da oferta. É isso que Jesus está assinalando aqui para eles. Nem sempre Jesus valoriza aquilo que eu e você valorizamos com relação a recursos financeiros. Jesus encontra naquela viúva um bom exemplo da prática do mandamento mencionado anteriormente sobre o amor a Deus. Jesus faz o resumo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Assim como esse registro de Marcos reforça sua mensagem sobre o Messias que vem para servir. Então, meus irmãos, ao observar as pessoas ofertando no templo, Jesus nos ensina que, em primeiro lugar, o valor de uma oferta é determinado pela gratidão do ofertante. O valor de uma oferta é determinado pela gratidão do ofertante. Duas razões eu tenho para dizer isso para vocês. A primeira, a condição de extrema pobreza da viúva. 2 moedas correspondem a centavos. Segunda, o fato de que sua pobreza era provavelmente fruto da injustiça humana e do descaso dos líderes religiosos com a sua manutenção. Provavelmente essa mulher foi preterida no seu cuidado e até extorquida pelos próprios líderes da religião. Então, se as advertências de Deus quanto ao cuidado das viúvas não fossem ignoradas pelas autoridades e pelos cristãos em geral, provavelmente não haveriam viúvas pobres como essa mulher. Mesmo com essa situação e com os recursos parcos, poucos, escassos, essa viúva se preocupa em demonstrar sua gratidão através daquela oferta. E isso é impressionante. Gratidão. Ela poderia estar murmurando, concordam comigo? Ela poderia estar chorando, talvez agarrada àquelas pequenas moedas que talvez tenham sido ganhas fruto do seu próprio trabalho, ainda que pequena quantia, ainda que modesta quantia, ela deve ter conquistado isso como o suor do seu trabalho. Ela poderia estar apegada àquele pequeno valor. E essa gratidão não se baseava nas circunstâncias de sua vida ou na quantidade de dinheiro que ela possuía, mas no conceito que ela tinha de Deus. A oferta dessa mulher revela a gratidão do seu coração para com Deus que ela crê, que ela confia, que ela sabe quem é. O Deus de toda provisão. Quando ela vai adorar a Deus, quando ela vai apresentar-se a Deus, ela não vai de mãos vazias. Ela ousa dar integralidade para a sua adoração. Ela vai com tudo que ela tem, com o seu coração, com a sua mente, com a sua alma, com a gratidão do seu peito e com todos os recursos que ela dispõe, porque ela é grata diante de Deus. Ela tem consciência de que, mesmo tendo pouco ou nada, ela deve tudo a Deus. Portanto, Ele é digno de sua devoção e sua adoração. Meu irmão, minha irmã, pense nisso. Qual é o valor da sua oferta para Jesus? A sua oferta financeira é fruto de gratidão? Ela vem lastreada, ela vem confirmada pela sua alma, pelo seu coração, grato por tudo que Deus tem feito na sua vida, por tudo que o Senhor tem ofertado, dado, entregue a você, pela provisão bendita do Senhor na sua vida. A oferta, como expressão de adoração, brota de um coração grato. De um coração grato.
Assim como os crentes da Macedônia, na sua profunda pobreza, superabundou a riqueza de sua generosidade. Paulo vai dizer disso lá em 2 Coríntios 8:2. Então nessa manhã eu quero dizer para você que esse exemplo é uma tremenda exortação para você e a mim que lidamos com recursos financeiros escassos, ainda que poucos. O desamparo e o aperto financeiro não são empecilhos para uma contribuição generosa que demonstre nossa gratidão e dependência de Deus. Mesmo para aqueles de nós que tenhamos certa abundância material, o princípio é o mesmo. É o mesmo. Jesus está falando, contrastando a oferta de ricos e a oferta da viúva pobre. Quando ele olha a oferta dos ricos, eles davam de sobras. Ela deu tudo, o seu nada, tudo. É isto que está sendo valorizado, a sua gratidão. O princípio é esse. Deus vê o seu coração. Ele não está envolvido, como muitos de nós, com a quantidade da oferta, mas com a qualidade da oferta. Vem do coração, é fruto de gratidão. Ô meu irmão, ô minha irmã, adoração é dedicação. É dedicação. Talvez Judas tivesse outro entendimento diferente de Jesus, mas Jesus não. É a gratidão como motivação que legitima nossa contribuição financeira como um ato genuíno de adoração. E além da gratidão, em segundo lugar, o valor de uma oferta é determinado pela fé do ofertante. O valor de uma oferta é determinado pela gratidão e também pela fé do ofertante. Um segundo princípio observado na passagem é o da confiança em Deus. Meu irmão, minha irmã, a contribuição financeira motivada por gratidão vai ser expressa por fé. Por fé. A viúva pobre demonstrou sua fé ao dar tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Isso demonstrou sua confiança em Deus como seu provedor e sustentador. Aquele que é capaz de manter sua vida. Ao dar tudo quanto possuía, a viúva se rendeu a Deus, entregando sua própria vida a Deus, o que se constitui na expressão maior de fé. Quem te trouxe aqui nessa manhã? Como você veio aqui nessa manhã? Quais foram os recursos que te deram condições para chegar até aqui? Às vezes nós não pensamos o quanto Deus tem sido bom, generoso, provedor nas nossas vidas. Nessa manhã estive orando com algumas pessoas da igreja, fazendo uma oração gravada, porque são irmãos que estão há dias sem poder vir na igreja. Há meses talvez. Irmãos que por conta de doença, por conta de situações de cuidados, estão privados de estar na igreja adorando a Deus com você e a mim. E nós estamos aqui, saudáveis, alegres, bem vestidos, bem com os nossos filhos. Bênção de Deus, provisão de Deus. Provisão de Deus. Eu quero dizer para você nessa manhã que a contribuição financeira na igreja é fruto de um coração grato. Grato. E é fruto de fé. Fé que é sinônimo de confiança em Deus. É confiança em Deus. Eu dou porque a minha vida é dele. Eu dou porque tudo o que tenho é dele. Eu dou porque tudo o que eu possuo vem dele.
Eu dou porque Ele me sustenta, Ele me guarda, Ele me ampara. Eu dou porque o meu recurso não vem do patrão, não vem do mercado de trabalho. O meu dinheiro vem das mãos dadivosas de Deus. É Ele que me sustenta. Eu não estou nas mãos do meu patrão, não estou nas mãos do mercado de trabalho. Eu estou nas mãos de Deus e como fruto de adoração, eu oferto. Essa mulher compreendeu essa grande expressão de fé. Não existe virtude na pobreza em si. Vamos deixar isso bem claro. Jesus não está enaltecendo a pobreza da mulher, como alguns supõem. Na verdade, a mulher não é aceita por ser pobre, mas sua ação, pela sua prática, pela sua dádiva. Ela é aceita pelo gesto, pela atitude de adoração, pela sua prostração plena diante de Deus, pela sua dedicação total diante de Deus, pela sua confiança total em Deus. Deus não está preocupado com o seu valor monetário, meu irmão, porque Ele é dono do ouro e da prata, você sabe disso. Deus é rico e Ele sustenta o seu povo, Ele sustenta a obra missionária, apesar de você, apesar da sua mesquinhez, da sua dificuldade, Deus sustenta a obra. Quem perde é quem não compreende essa expressão de adoração. Quem perde é quem não participa plenamente da adoração, como essa mulher. Veja, não se trata de uma ação que visa ao mérito, ao merecimento. Não há qualquer reivindicação para que Deus de alguma forma retribua o gesto ou a boa obra. Não, ela não requer, ela não busca nenhuma retribuição do seu gesto. Ela simplesmente entra na fila e vai atrás daquelas pessoas. Eu fico olhando, pensando aqui na minha mente, aquela fila, né, de gente abastada, gente gordas, gente endinheirada, gente cheia de dinheiro, e vai tirando os nacos do bolso, e ela com as suas 2 moedinhas aqui, muito franzina. Daí eu fico imaginando, está na minha mente isso, me permitam, não é? E ela chega ali modestamente e dá um sorrisão e larga toda a sua moeda. Oh, glória a Deus. O meu irmão, quer dizer para você que às vezes quando a doença chega na tua casa, você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Quando seu filho cai doente, quando entra uma crise no relacionamento familiar, quando entra uma crise financeira, o justo vive pela fé. O justo não vive pelas circunstâncias. A adoração é fruto de um coração que está em Deus. Em Deus. Tudo que se passa em nossa vida está no absoluto controle de Deus. E essa mulher declara isso no seu gesto. Ela olha e fala: eu sou pobre, eu não tenho recursos, eu não tenho ninguém por mim, eu vivo por mim, mas eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que me cuida. Eu tenho um Deus que me sustenta. Eu tenho um Deus que me ama. E ela vai para a sua adoração plenamente, totalmente, de coração aberto, de peito aberto, com a alma, com a sua mente, com o seu bolso, com tudo aquilo que ela tem, ela se dedica a Deus. A viúva age em expressão natural de fé, em abnegado espírito de entrega. É um agir espontâneo, faz parte da sua ação diante de Deus. Jesus simplesmente indica que tal atitude de sacrifício ainda existe. Nessa manhã eu quero dizer para você que essa confiança incondicional em Deus é possível. É possível. Somos chamados a perceber que a liberdade de agir de maneira tão desinteressada como esta viúva é dádiva de Deus. É Deus que move o nosso coração para testemunhar a nossa fé. É Deus. É graça. É graça. Às vezes o nosso coração é peludo, é mesquinho. Mas quando Deus move o nosso coração para adoração,
É graça poder viver e agir de modo tão despretensioso e tão abnegado. É graça de Deus. A virtude está em manter a confiança em Deus, sendo rico ou pobre, e manifestar essa fé numa contribuição sacrificial e proporcional às nossas posses. Veja que 2 Coríntios 8, de 2 a 3, Paulo vai dizer: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Esses foram os macedônios que, na oferta para Jerusalém, desejaram contribuir conforme lhes era possível, e muitos deles acima das suas próprias possibilidades. Precisamos lembrar constantemente que o contexto de Marcos 12, 41 a 44 é o confronto de Jesus com a justiça própria dos religiosos da época, como sua rejeição a Cristo. Hoje nós temos uma grande dificuldade na adoração. As pessoas estão materializando a adoração. Está tornando o etéreo uma concretude. Há líderes religiosos que atribuem ao dinheiro um valor muito distante do que Jesus atribui. E isso penaliza os cristãos. Mas nessa manhã nós não podemos deixar de considerar o que Jesus está dizendo sobre contribuição financeira. Contribuição financeira, seja rico ou seja pobre, deve ser com gratidão. Deve ser pela fé, confiança em Deus. E um desejo profundo de adorá-lo plenamente, totalmente. A fé pode ter relação com a quantidade que ofertamos, mas não é a quantia que determina o valor espiritual da oferta, e sim a nossa fé. O valor espiritual da nossa contribuição é determinado pela fé com que ela é realizada. Como o meu coração crê, então eu contribuo. Qualquer contribuição feita na expectativa de uma retribuição proporcional ou superior não é uma oferta genuína, não é exercida por fé, porque não considera a totalidade do caráter de Deus. Deus é cheio de amor e Ele é fiel em suas promessas. Deus não se deixa ser torcido o seu braço pelos seus recursos financeiros. A contribuição apelada em muitas igrejas atuais é antropocêntrica em todos os sentidos. Não é oferta como retribuição, mas oferta que exige retribuição. Pecado. É meritória. É hedonista. Pecado. Precisamos avaliar as nossas contribuições, se as nossas contribuições são exercidas por fé em Deus, como aquela oferta da viúva pobre. Eu quero então concluir com você dizendo que só Jesus é capaz de avaliar as contribuições que são feitas todos os domingos, todos os dias a Ele. Só Jesus. Só Jesus. Pois Ele pode discernir as motivações do coração. Assim como Ele observava como o povo lançava o dinheiro no gasofilácio do templo, ainda hoje Ele observa e avalia o tipo de devoção que lhe prestamos. Meu desejo é que o Senhor te encontre hoje, diante dEle, no gasofilácio, com oferta de gratidão e fé. Que a sua contribuição seja generosa, amorosa e proporcional à sua fé em plena adoração a Deus. Que Deus nos abençoe.